Olá, turma, vamos para mais uma aula de ensino religioso com a turma do 9º ano. Eu sou a professora Adriana Santos de Souza e hoje vamos falar do conteúdo Vida e Morte. E trabalhada em profundidade no interior das diferentes perspectivas religiosas existentes no mundo. A morte sempre inquietou o ser humano, uma vez que parece tirar do sujeito qualquer possibilidade de continuidade de seu projeto de mundo e de vida. Ou quando se fala de morte, não há rico, não há pobre, não há preto, não há branco, não há novo, não há velho. Todos nós vamos passar por isso, né? E a morte, ela abala a todos. Ela é um fenômeno, é um fenômeno que é um corte que abala todo mundo, é uma ilusão humana de que as coisas podem permanecer como estão eternamente. O reconhecimento da experiência, né, a gente não tem como fugir da morte. A morte é o sujeito concreto material, não tem como evitá-la. Ou seja, um dia as diversas tradições religiosas, de um jeito ou de outro, conferem e institucionalizam essa sensação peculiar ao espírito humano. Ou seja, cada religião define o que é morte, para onde vai a morte, o que acontece conosco quando morremos, quando partimos. Todo ser humano instalado no mundo, a cultura, o social, a religiosidade, sente e reflete essa experiência transcendente de existente, que é o fim. Fiéis de concretitude material, traz à consciência humana a certeza de um fim, mas por outro lado também fala sobre a perspectiva para um novo começo, cercado de mistério e que se simboliza em narrativas e ordens religiosas. Ou seja, quem de nós já não ouviu, né, que morreu, vai estar num lugar melhor, tá dormindo um sono profundo, virou anjo, virou nuvem, né? E as tradições religiosas do mundo se ocupam em definir em sugestão simbólica para o sujeito o que será a vida após a morte. Fundamente para o símbolo que exprime o ser humano enquanto um ser de continuidade, apresenta a vida e a morte enquanto um ciclo, um mesmo processo, e se destinam a um encontro final com a bem-aventurança e com o mundo espiritual, no qual habita o sagrado, ou seja, os deuses, né? Todos nós temos um pensamento sobre a morte, sobre cada religião. Ela aponta uma transformação substancial da vida, na qual o ser retorna à sua origem, ou seja, volta a ser um com tudo e com todas as coisas. Já criou uma entidade ao existir e ao viver. Da maneira sintética que apresenta aqui algumas perspectivas religiosas para a vida após a morte. E nós vamos falar das ancestralidade, da reencarnação, da ressurreição e do nada. Isso a gente vai dar continuidade no nosso próximo conteúdo. Que cada tradição dessa religiosa aponta o seu modo, como acha que a morte vai, o que se refere à morte, o que deverá acontecer com as pessoas quando ela morre.
vão responder, ok? Bem direitinho as nossas atividades. E tá, só é para você marcar e até a nossa